Você sabe transformar uma fração em um número decimal? Será que toda fração pode virar um número decimal? Para que serve converter uma fração em um número decimal? Fica comigo até o fim desse vídeo que você vai saber o porquê dessas questões. Vamos lá? Pessoal, antes da gente começar essa aula, já vou pedindo para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo, pois afinal você é o nosso motivo principal para poder estar fazendo esses vídeos e esclarecimento, trazendo esclarecimento para vocês. Joia? Pessoal, vamos lá? Bom, o que eu vou fazer? Para eu converter uma fração em um número decimal, eu preciso sempre levar em consideração o que eu tenho no meu denominador, tá? Na minha fração. Como que eu vou fazer isso na prática? Vamos lá? Vamos começar? Vamos lá, pessoal. Vamos supor que eu tenho aqui 4 sobre 10. Certinho? Bom, o que eu vou fazer para converter isso aí essa fração em um número decimal? Eu vou escrever a minha parte inteira, no caso o 4 do meu numerador, e no meu denominador, o que vai me importar é a quantidade de zeros que eu tenho no meu denominador. Aqui eu tenho um zero. Então, quando eu tenho um zero no meu denominador, eu vou começar a contar as casas para colocar vírgula no meu número decimal, sempre da minha direita para a minha esquerda. Então, se eu tenho uma casa aqui no zero, eu vou contar uma casa e vou colocar vírgula e colocar o zero. 0,4. Joinha? Difícil? Não, né, pessoal? Agora vamos supor, faz de conta que eu tenho agora o número 4 sobre 100. Como é que eu vou converter isso? Fácil, bem tranquilo, pessoal. Vou escrever, vou contar o meu número de 0, 1, 2 zeros. Então são duas casas decimais. Vou colocar a minha parte inteira aqui. E agora eu vou contar, para colocar vírgula, duas casas decimais. Então aqui, uma casa decimal, duas casas decimais. Como eu não tenho número, eu entendo que aqui é um zero. Então eu contei uma, duas, coloco a vírgula e o zero. 0,04. Então 4 dividido por 100 é igual a 0,04. Joinha? Tranquilo? Fácil, né, pessoal? Agora vamos passar para cá, vamos ver uma coisa. Vamos supor, agora, que eu tenha 41 dividido por 10. Como é que eu converto isso em número decimal? Fácil. Lembra? Escrevo a minha parte inteira do meu numerador. E agora, vou somar quantos zeros eu tenho aqui. Tenho só um zero aqui, né, pessoal, no meu denominador. Então, eu vou contar só uma casa decimal e colocar vírgula. Então, contei uma casa decimal aqui, uma da direita para a esquerda e coloco a vírgula. 4,1. 41 sobre 10 é igual a 4,1. Tranquilo? E agora, pessoal, vamos supor que eu tenha 41 sobre 1000. E agora, como é que fica, hein, pessoal? Mesma coisa. Vou colocar a minha parte inteira no meu numerador. Vou contar quantos zeros eu tenho no denominador. 1, 2, 3. Então, vou contar 1, 2, 3. Aqui eu entendo como se fosse um zero. Coloco a vírgula, 0,041. Então, 41 sobre 1000 é igual a 0,041. Tranquilo? Joinha. Mole, né, pessoal? Vamos lá? Agora, vamos ver um outro exemplo? Tá. Vamos ver agora, pessoal, como é que fica esse cálculo aqui, ó, essa conversão da minha fração de menos 2 dividido por menos 10. Como é que vai ficar? Vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou prestar atenção no sinal. Lembra na nossa aulinha número 6 sobre as regras dos sinais? Aliás, eu vou deixar na descrição do vídeo essa aula do número 6, que fala sobre as regras dos sinais, quando a gente tem operação de divisão e multiplicação entre números com sinais diferentes e iguais. Quando eu tenho sinal igual, lembra que a regrinha diz que o meu produto vai ser, o meu resultado vai ser sempre positivo? Maravilha. Agora, eu sigo a mesma ordem, só coloquei o sinal positivo. Eu coloco a minha parte inteira, número 2, conto quantos zeros eu tenho aqui, um zero, então uma casa decimal. Contei uma casa decimal, coloco a vírgula, coloco o zero. Tranquilo? Fácil, né, pessoal? Tranquilo, sem dúvida. Tranquilo. Agora, vamos supor que além desse número, eu vou ter agora
o número menos 2, vou pôr aqui do lado, aqui do ladinho. Eu tenho o menos 2 dividido por menos 100. Como é que fica? Mesma coisa, pessoal, mesma coisa. Coloca o sinalzinho menos com menos dá mais, né? Coloco a minha parte inteira aqui, 2, conto quantas casas decimais eu tenho de 0, 1, 2, então vou contar 1, 2, coloco o 0 aqui e coloco a vírgula. Conto 2 casas, coloco a vírgula e o 0. Então menos 2 sobre menos 100 é igual a 0,02. Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Dúvida? Não, né? Vamos lá? Agora, pessoal, e quando eu tiver uma fração que o seu denominador é um número diferente de 10, de 100, de 1000 e assim sucessivamente. Vamos supor que eu tenho aqui um 2 sobre 5, pessoal. 2 sobre 5. Como é que vai ficar essa minha transformação de fração para número decimal? Simples, eu posso fazer a conta direto, né? Ó, vou fazer o 2 aqui no cantinho dividido por 5. Posso dividir 2 por 5? Não, né, pessoal? 2 é menor que 5. Então, o que fazer? Coloco um 0 aqui e um 0 aqui, vírgula. Joia? 20 dividido por 5, quanto que dá? 4. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, 0. Fechei. Certo? Então, 0,4. Posso fazer, colocando aqui 0,4, fazendo o cálculo. Ou, pessoal, eu posso usar um outro método, se eu quiser fazer pelo método do 10. Eu não tenho 5 aqui, eu não posso transformar o 5 em 10? Posso, se eu multiplicar ele por 2. Lembra na nossa aula de frações equivalentes? Toda vez que eu multiplicar algum número pelo denominador, eu tenho que multiplicar pelo numerador. Então, se eu tiver aqui, ó, 2 quintos, e eu fizer a multiplicação, pessoal, por 2 no 5 e por 2 o 2 lá em cima, quanto que fica? Isso aqui vai ficar o quê? 2 vezes 2? 4. 5 vezes 2, 10. Joia? 4 por 10, quanto que é? Naquela regrinha, lembra? 4 por 10, coloco a parte inteira aqui, coloco a vírgula, porque é 1, 0, e 0,4. Joia? Então eu posso tanto fazer a conta, direto, a divisão, como eu posso tentar transformar o denominador na base 10. Joinha? Lembra que se eu transformar o meu denominador na base 10, eu tenho que multiplicar o meu numerador pelo mesmo número que eu multipliquei o denominador. Joia? Tranquilo? Bom, pessoal, agora a gente vai ver o último exemplo aqui, ó. Eu tenho 7 sobre 2. Como é que vai ficar isso? Bom, se eu fizer a conta 7 dividido por 2, já adiantando aqui para vocês, pessoal, vai ser 3,5. Joia? Esse 3,5 lembra como a gente converte para número fracionário? Lembra? Esse 3,5 vai ser igual a 35. Dividido por quanto, pessoal? 1 por 10. E esse número aqui, pessoal, eu fiz a divisão 7 por 2 é 3,5, ou eu poderia também multiplicar 5 vezes 2 e 5 vezes 7, que é o que eu fiz aqui, ó. 5 vezes 2 aqui, 10. 5 vezes 7, 35. Transformei na base 10, dá 35 sobre 10. E isso aqui, pessoal, nós vamos ver na aula de números mistos, que é igual a 3,5. Certo? Na nossa próxima aula de números mistos, nós vamos estar vendo sobre isso. Joinha, pessoal? Bom, pessoal, para que serve então para eu fazer essa conversão de fração para decimal? Justamente, se eu tiver numa expressão numérica, tiver fração e número decimal, eu tiver mais habilidade em fazer os cálculos com números decimais, eu vou converter as minhas frações em números decimais e realizar o cálculo normalmente, tá bom? Então, sempre que a gente vai fazer essas conversões, é para facilitar o cálculo de uma expressão. Se a minha expressão tiver mais números decimais e poucos números fracionários, eu converto aquele número fracionário em decimal para fazer a conta com todos os números decimais. Tá joia? Pessoal, vou deixar os links das aulas importantes aí para vocês na descrição do vídeo. Peço que deixe seu comentário, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal, pessoal. Tá joia? Qualquer dúvida, coloque nos comentários que serão para fazer o vídeo para vocês. Tá joia? Pessoal, a gente se vê na sua próxima dúvida. Grande abraço. Tchau, tchau.